a idade, ou maturidade, ou conhecimento, ou sei lá o quê, mas você que tem mais, você é mais velho, então você vai poder dizer isso de um ponto mais alto da vida do que eu. É impressão minha, ou a igreja virou politizada nos últimos, vamos colocar, 10 anos, sei lá, 15 anos, talvez menos. Antigamente a igreja meio que não estava nem aí e tal, ou era eu que não tinha essa maturidade, não conseguia enxergar isso, e hoje a igreja está extremamente politizada, os crentes, se o pastor, no culto, o pastor, ele está lá falando, se ele falar bem do Bolsonaro, tem gente que sai da igreja, se ele falar mal do Bolsonaro, tem gente que sai da igreja por causa disso, se ele falar bem do PT, tem gente que por causa disso sai da igreja, se ele falar mal do PT, tem gente que por causa disso sai da igreja. Eu não sei, parece que isso não acontecia antes. Qual que é a tua ideia sobre isso? Bom, política é a arte da cidadania. Todo mundo é cidadão desde sempre, o tempo todo. E ninguém escapa disso, é óbvio. Todo mundo mora na cidade, de alguma forma, então todo mundo é cidadão e cidadã. E toda ação humana é uma ação cidadã. Portanto, uma ação política, porque cidadania e cidadão e político são sinônimos. Significa exatamente a mesma coisa, um em latim e outro em grego. Então, a igreja evangélica, ela não deveria estar envolvida com nenhuma política partidária. Nenhuma. Nem deveria usar o púlpito para prestigiar este ou aquele candidato, venha de onde vier. Você já falou de política na sua igreja alguma vez? Falar de política, sim. Não. Falar de político? Não. De Lula, de PT, de Dilma, de não sei o que lá. Você já ficou... Na minha mensagem? Em algum púlpito que você foi falar de candidato? Não. Na minha igreja, você sobe num púlpito, abre a Bíblia e expõe as Escrituras. Ponto. Se um irmão me pergunta sobre o país, etc., a gente vai conversar depois. Púlpito é sagrado. Mas essa percepção que eu tenho, você acha que ela então, tem isso razão, aconteceu, isso aconteceu... De quantos anos pra cá na sua cabeça? Nesses últimos anos, porque, de alguma maneira, a igreja evangélica brasileira começou a seguir um caminho que a igreja evangélica estadunidense já tem, que é de fazer opções ideológicas. Até então, nós não fazíamos isso. Aqui no Brasil, nós não fazíamos isso. Os estadunidenses faziam. Os evangélicos lá estão divididos entre republicanos e democratas faz tempo. Faz mais de 100 anos que exatamente, tem isso aí. Eles faziam. Nós não. Política partidária é política partidária, a igreja é igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos os irmãos são livres, todas as irmãs são livres, votem quem quiser votar e ponto. De um tempo para cá, a gente caiu nessa postura que os irmãos dos Estados Unidos têm. Então, vamos lá. Então, realmente Quando recente. foi o primeiro governo do presidente Lula? Na época que o presidente era o Lula, o primeiro governo? 2002. 2002, né? 2003, 2002. Tá, veja só. Me corrija se estiver errado, Ari. Eu não tenho memória política, eu não sou ligado com política. Você me conhece há 200 anos, você sabe disso. Então eu não vou ter essa memória. Mas vamos lá. Na época do primeira gestão do Lula, os pastores estavam alinhados com o Lula. Então tem vídeo, tem áudio. Então você vê hoje o Silas, que é um dos grandes algozes, tal, ele junto... a Assembleia de Deus, daqui de São Paulo, tanto Madureira quanto do Belém, o pastor Zé Wellington, pastor, pastor do Brás aqui, pastor Samuel Ferreira, outros, né, recepcionando o Lula na igreja, deixando falar e tal, não sei o quê. Hoje, parece que não
não sei o que foi acontecendo na história, eu sei os escândalos morais de negócio de roubo e tal, tudo mais. Mas parece que hoje você falar que você é de esquerda, e eu não sou de esquerda, você sabe disso, não voto esquerda, nunca, acho que nunca. Mas parece que é um crime capital se você falar que você é de esquerda. Não sei por quê também. Então, quando que começou isso? Não sei, tenho a menor ideia, porque os governos populares tinham muito trânsito com os evangélicos desde sempre, e assim, era um trânsito republicano, o presidente falava com todo mundo, e a grande maioria dos que iam falar, e eu tive também a chance de participar de reuniões e falar, ser um dos palestrantes, a grande maioria dos que iam falar no tempo do primeiro governo popular ia lá e enchia o presidente de elogio. Todos eles. Eu me lembro que uma vez que eu tive a oportunidade de falar, eu fui o único camarada que citou a Bíblia. Todos os outros, Assembleia de Deus, tudo, das grandes denominações, todos lá encheram a bola do presidente. Eu fui o único que disse, presidente, Jesus Cristo vai julgar as nações e vai julgar o Brasil. E o senhor precisa saber que o seu governo tem de responder a Deus. E abri a Bíblia e ensinei a Bíblia. Os outros, todos os que hoje atacam, inclusive, é assim. Quando você tem chance de falar a verdade e não fala, e vira apenas um capacho, no dia seguinte, essa sua falta de personalidade vai aparecer quando atacar quem você elogiou, agora dá bônus para você. Isso é a marca dos covardes, dos mentirosos, dos que usaram a palavra e não honraram a Deus. Mas isso também é diferente de que, por exemplo... Mas aí, deixa eu terminar a sua resposta. Então, isso é que eu vi lá. Isso ninguém me contou. Eu estava lá... Você não imaginava que ia virar depois, 20 anos depois. Eu não imaginava que ia virar depois. Então, eu vi o que eles falaram. Falei, bom, eles devem saber o que estão falando. Eu não falo. Eu sou pastor, eu não tenho autorização para ficar enchendo a bola de ninguém. Eu só tenho autorização para falar de Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo. E vai ser assim sempre... E vai ser assim de manhã, de tarde e de noite. Ponto. Bom, aí começou toda uma onda a partir do golpe de Estado em 2016 e começou todo um ataque. Não, mas aí você deu um salto Então, começou todo um outro porque, movimento. No segundo governo do Lula, ele já ganhou na primeira vez, no primeiro turno. Enquanto o governo popular, nos 2 primeiros mandatos do governo popular, tinha a maioria absoluta de todo mundo. Como você falou, ele ganhou com 86%. O Alckmin não tinha, ninguém tinha nem chance. Então, mas vamos lá. Aqui você chama de governo popular, porque vamos lá. Num Estado democrático, todo governo é popular. Porque todo governo foi eleito pelo povo. Governo popular... Não, quem elegeu o Bolsonaro? Governo popular é um risco ideológico. Você tem direita e esquerda, você tem governo popular. Isso já é uma ideologia. Governo liberal. Entendi. Mas isso já é uma ideologia da sua parte. Ideologia. Porque todo governo, num Estado democrático, é popular. Não, todo governo é democrático. Exato. Mas o que é democracia? Democrático é diferente de popular. Mas o que é demo? Demo é povo, mas democrático é diferente de popular. Você está falando em termos políticos. Se você está falando em termos políticos, como você está diferenciando esquerda e direita... Assim, quando você diz assim, quando o primeiro governo... quando você diz o primeiro governo popular... governo de esquerda. Não, quando você diz o primeiro governo popular colocando o Lula e depois a Dilma... E depois você tem um governo de direita. Então são governos liberais. Então, aí a gente tem que voltar a arriscar de novo o que é direita e esquerda. Porque no Brasil a gente nunca teve um governo de direita. No Brasil, a gente só teve governo de direita com exceção de depois da ditadura.
Depois da ditadura, você tem... Não, eu tô falando da ditadura pra cá. Então, você tem o Fernando Henrique, Que é a esquerda. que é de centro-esquerda, e depois você tem o Lula, que é a esquerda, a Dilma, que é a esquerda. Centro-esquerda, a Dilma, que também é de centro-esquerda, e depois volta para a direita. Mas o Bolsonaro, que também sempre foi de partido de centro-esquerda, a ideologia... Pois é, mas o Bolsonaro mudou para a direita. Ele mesmo disse isso, que tinha mudado de posição. O Bolsonaro antes, por exemplo, o Bolsonaro está falando que vai privatizar a Petrobras, por exemplo. Ele era o grande adversário da privatização da Petrobras. Então, é o que eu falo. Então, ele mudou de ideia. O Bolsonaro sempre foi centro-esquerda. Então, ele foi 27 anos deputado de centro-esquerda. Então, ele era de centro-direita, porque ele era a favor da ditadura. Ele é subproduto da ditadura. Só que a ditadura militar era nacionalista. E isso o Bolsonaro sempre foi. Nacionalista. Tanto é que ele se insurgiu contra o Fernando Henrique por causa da Petrobras e por causa da Vale do Rio Doce, etc. Você acha que é a esquerda? Aí ele mudou para a direita quando se candidatou. Quando ele se candidatou, ele disse que tinha mudado para o liberalismo. Mas antes ele era nacionalista. Então, porque nacionalismo é uma coisa e... Entendeu? E ser aberto, eu acho que quem é realmente de direita no governo do Bolsonaro é um cara chamado Paulo Guedes. Esse cara, sim, ele é a ideia de abertura. Eu não sei o que você está chamando de direita.